Bom dia, mais uma manhã com Deus, priorizando a palavra de Deus, e nesta manhã do dia 3 de fevereiro, nós vamos meditar de Levítico, do capítulo 20 ao capítulo 23, e que a paz do Senhor encha o teu coração nesta manhã. Vamos falar a respeito das penas de diversos crimes. Já comentei aqui no devocional que hoje boa parte do nosso ordenamento jurídico foi baseado aqui, nas Escrituras, no Pentateuco, nos livros da lei dado ao Senhor, ao povo de Israel, né? E aí, a partir daqui, nós vamos ter muitas coisas que hoje ainda é válido no nosso ordenamento jurídico. Olhe só a respeito do que fala aqui o capítulo 20. Disse mais o Senhor a Moisés: também dirás aos filhos de Israel que qualquer dos filhos de Israel ou dos estrangeiros que peregrinam em Israel, que der aos seus filhos a Moloque, será morto. O povo da terra o apedrejará. Então, essa prática, ontem eu comentei no devocional, que era uma grande preocupação de Deus a respeito, do que era o futuro do povo, porque eles iam conviver, e até mesmo ter contato com muitos povos que tinham culturas pagãs, inclusive povos que cultuavam a Moloque. E aí, Deus aqui, ele tem uma preocupação, e já algumas vezes nós vimos Deus falar a respeito dessa prática que era abominável a ele. Então aqui, se der o filho a Moloque, o povo da terra deverá apedrejá-lo. Voltar-me-ei contra esse homem, e eu eliminarei do meio do seu povo, porquanto deu de seus filhos a Moloque, contaminando assim o meu santuário e profanando o meu santo nome. Se o povo da terra fechar os olhos para não ver esse homem, quando der de seus filhos a Moloque e não matar, então eu me voltarei contra esse homem, contra a sua família, e o eliminarei do meio do meu povo, com todos os que após ele se prostituem a Moloque. Quando alguém virar para os seus necromantes, feiticeiros, para se prostituir com eles, eu me voltarei contra ele e o eliminarei do meio do meu povo. Então aqui nós não estamos falando da prostituição ligado ao pecado sexual, mas a adoração a outros deuses. Você prestou bem atenção aqui? É isso mesmo. Portanto, santificai-vos e sede santos, porque eu, o Senhor vosso Deus, sou santo. Guardai os meus estatutos, cumpri, eu sou o Senhor que vos santifico. Se um homem amaldiçoar o seu pai e a sua mãe, será morto. Amaldiçoou o seu pai e a sua mãe, o seu sangue cairá sobre ele. E se um homem adulterar com a mulher do seu próximo, será morto. O adúltero e a adúltera. O homem que se deitar com uma mulher se deu ao pai, terá descoberto a nudez do seu pai. Ambos serão mortos e o seu sangue cairá sobre ele. E se um dos homens se deitar com a sua nora, ambos serão mortos. Fizeram confusão e o seu sangue cairá sobre eles. Se também um homem se deitar com outro homem, está no versículo 13, como se fosse uma mulher, ambos praticaram coisa abominável e serão mortos, o seu sangue cairá sobre eles. Se um homem tomar uma mulher e sua mãe, maldade é, ele e elas queimarão para que não haja maldade no meio de vós. Se também um homem se ajuntar com um animal, será morto. Matará o animal.
Se uma mulher se achegar a algum animal e se ajuntar com ele, matará tanto a mulher como o animal, e o seu sangue cairá sobre eles. Se um homem tomar sua irmã, filha do seu pai e da sua mãe, ou seja, irmão por parte de pai e mãe, e vir a nudez dela e ela vir a dele, torpeza, e portanto serão eliminados da presença dos filhos do seu povo. Descobriu a nudez da sua irmã, levará sobre si tal iniquidade. Se um homem se deitar com a mulher no tempo da sua enfermidade e lhe descobrir a nudez, descobrindo a sua fonte, e ela descobrir a fonte do seu sangue, ambos serão eliminados do meio do povo. Também a nudez da sua irmã, da sua mãe, ou da sua irmã, do seu pai, não descobrirá. Portanto, descobriu a nudez da sua parentela. Por isso, levarão a iniquidade. Também o homem que se deitar com a sua tia, descobrirá a nudez do seu tio. Pecado sobre si será levado e morrerão sem filhos. Se um homem tomar uma mulher, a mulher do seu irmão, imundícia descobriu a nudez do seu irmão e ficarão sem filhos. Guardai, pois, todos os meus estatutos e todos os meus juízos. E aí ele fala mais. Mas a vós outro que tenho dito, em herança possuirdes a terra, eu vos darei para possuirdes terra que mana leite e mel. Eu sou o Senhor vosso Deus e vos separei dos povos. E aí, o capítulo 21, nós vamos ver leis a respeito do sacerdote. Disse o Senhor a Moisés: fala ao sacerdote, filho de Arão, e diz-o: o sacerdote não se contaminará por causa do morto entre o seu povo, salvo por um parente mais chegado, por sua mãe, seu pai, seu filho, sua filha ou seu irmão, ou a sua irmã virgem, chegada a ele, que ainda não teve marido, pode contaminar-se. E aí ele fala: ele, sendo o homem principal entre o seu povo, não se contaminará, pois que se profanaria. Não farão calva na sua cabeça e não cortarão as extremidades da barba, nem ferirão a sua carne. Santos serão ao seu Deus e não profanarão o nome do seu Deus, porque oferecem ofertas queimadas ao Senhor, o pão do seu Deus, portanto, serão santos. Não tomarão mulher prostituta ou desonrada, nem tomarão mulher repudiada do seu marido, pois sacerdote é santo ao seu Deus. Portanto, consagrarás, porque oferece pão ao teu Deus, e eu vos será santo, porque eu, Senhor, vos santifico e sou santo. Se a filha de um sacerdote se desonra, prostituindo-se e profana o seu pai, será queimada. O sumo sacerdote entre os seus irmãos, sobre cuja cabeça for derramado o óleo da unção, e que for consagrado para vestir as vestes consagradas, não desgrenhará os cabelos, nem rasgará suas vestes. Lembra da ordenança quando os 2 filhos de Arão morreram, Nadab e Abiú? Deus disse para ele: não desgrenhe os seus cabelos, né? Não mostre, né, o desespero, né? Bagunçando os seus cabelos, nem se vista de pano de saco, né? Era o natural do luto naquela época. Então o sacerdote não poderia fazer isso. O sumo sacerdote, ele diz aqui. Disse mais o Senhor a Moisés: falaram dizendo: ninguém dos teus descendentes, da tua geração, em quem houver algum defeito, se chegará para oferecer pão ao Senhor.
Então, mesmo sendo da linhagem sacerdotal, se tivesse algum defeito, até mesmo esse de nascimento, este não poderia, né, oficiar diante do sacerdote. Ele não poderia oficiar, né, os ofícios de sacerdote. Ele não poderia entrar, né, e servir como sacerdote. Nenhum dos homens da descendência de Arão, o sacerdote em que houver algum defeito, chegará a oferecer oferta queimada ao Senhor. Ele tem defeito e não se chegará para oferecer pão ao Senhor. Comerá o pão do seu Deus, tanto o santíssimo como o santo, ou seja, ele terá as regalias, né, sacerdotais, mas não poderá exercer o ofício. E aí a lei acerca das comidas santas, disse mais o Senhor a Moisés: diga a Arão aos seus filhos que se abstenham das coisas sagradas dedicadas a mim pelos filhos de Israel, para que não profanem o meu santo nome. Eu sou o Senhor. Diga-lhe: todo homem que entre as vossas gerações, de toda a vossa descendência, se chegar às coisas sagradas que os filhos de Israel dedicaram ao Senhor, tendo sobre si a sua imundícia, aquela alma será eliminada diante de mim, né? Então, Deus, ele começa aqui trazer as ordenanças para que eles não só saibam, mas também passam para as próximas gerações. Ninguém dos descendentes de Arão que for leproso ou tiver fluxo comerá as coisas sagradas, até que seja limpo. Como também os que tocarem alguma coisa imunda, por exemplo, por causa de um morto, ou aquele com quem dera emissão de sêmen, ou qualquer que tocar em algum réptil, né, que é aqueles animais imundos. Então esse, né, precisará aqui se purificar da sua imundícia. O homem que tocar será imundo até a tarde e não comerá das coisas sagradas, sem primeiro banhar-se com água. E isso é o banho do corpo completo, né? Posto o sol, então será limpo, e depois comerá das coisas sagradas, porque isto é o seu pão, né? É a parte que lhe convém, a parte que Deus destinou a eles. E aí, os animais sacrificados, eles devem ser sem defeito, nenhuma novidade, não é? Já falamos isso aqui várias vezes. Deus já repetiu isso várias vezes para que não tivesse nenhuma dúvida. Disse mais o Senhor a Moisés: falarão e aos seus filhos e a todos os filhos de Israel, e dize-lhe: qualquer que da casa de Israel, o estrangeiro em Israel, apresentar a sua oferta, em que se cumpre os seus votos ou ofertas voluntárias, apresentar ao Senhor em holocausto, para que seja aceitável, oferecerá macho sem defeito, ou de gado, ou de rebanho, ou de ovelha, ou de cabra. Não importa qual desses, o que é importante, ele seja sem defeito. Porém, o que tiver defeito, este não oferecereis, porque não seria aceito a vosso favor. E aí ele continua, né? O cego, aleijado, mutilado, o seroso, o cheio de impinge, não oferecereis ao Senhor. E dele não poreis oferta queimada diante do Senhor no altar. Porém, o novilho, o cordeiro desproporcionado, poderás oferecer por oferta voluntária, mas por voto não será aceito. Não oferecereis ao Senhor animal que tiver os testículos machucados, ou moídos, ou arrancado, ou cortado, nem farei isso na vossa terra. Também a mão do estrangeiro, nenhum desses animais oferecereis como pão do vosso Deus, porque são corrompidos pelo defeito que há neles.
não serão aceitos em vosso favor. E aí, o capítulo 23, Deus vai trazer, né, novamente a memória, vai dizer a Moisés para que ele fale aos filhos de Israel sobre as festas fixas do Senhor, isso mesmo, que foi proclamado como santa convocação. E são essas, né? O sábado, que você já sabe, é o tempo de descanso que deveria ser guardado. 6 dias eles deveriam trabalhar, mas no 7º será o dia de descanso solene, santa convocação. Nenhuma obra eles deviam fazer, né? Porque seria o sábado em todas as vossas moradas, o dia do Senhor. E aí depois, em segundo momento, segunda ordenança, nós vamos ter a Páscoa, né? Que foi instituída lá em Êxodo 23, né? A saída do Egito. E depois Deus vai falar a respeito dela por várias vezes. São as festas fixas do Senhor, santa convocação que proclamareis no tempo determinado. Qual é o tempo da Páscoa? No mês 1º, aos 14 do mês, no crepúsculo da tarde, é a Páscoa do Senhor. Aos 15 dias desse mês é festa de pães asmos. Do Senhor, 7 dias comereis os pães asmos. No primeiro dia em que tereis santa convocação, nenhuma obra servil fareis, mas oferecereis oferta queimada ao Senhor, e ao 7º dia haverá santa convocação, nenhuma obra fareis. E essa, logo em seguida, nós temos a festa das primícias, né? Também instituída em Êxodo 23. Disse mais o Senhor: fala aos filhos de Israel e dize-lhe: quando entrares na terra que eu vos dou, cegareis a sua messe, então trareis o molho da primícia da vossa mercê ao sacerdote. Este moverá o molho perante ao Senhor, para que seja aceito. No dia imediato ao sábado, o sacerdote o moverá. E no dia em que se mover o molho, oferecereis cordeiro sem defeito de 1 ano em holocausto ao Senhor. A sua oferta de manjares serão suas dízimas, de 1 efa de farinha, amassada com azeite, oferta queimada de aroma agradável. Não comereis pão, nem trigo torrado, nem espigas verdes, até o dia em que trouxedes a oferta do vosso Deus, que é estatuto perpétuo por vossa geração, em todas as vossas moradas. E aí a festa do Pentecoste, que também nós vamos repetir, né? Falando a respeito dela lá em Deuteronômio 16. Contarei para vós outros desde o dia imediato ao sábado, desde o dia em que trouxeres o molho de oferta movida, 7 semanas inteiras serão. Até que o dia imediato ao 7º sábado, contareis 50 dias, então trareis uma nova oferta de manjar ao Senhor. Das vossas moradas trarás pães para serem movidos, e 2 dízimas de efa de farinha serão levados e se cozerão como primícia do Senhor. E aí nós vamos ver que depois tem o dia da expiação, já falamos a respeito dele, e a festa dos tabernáculos. Disse mais o Senhor a Moisés: fala aos filhos de Israel e dize: aos 15 dias desse mês 7º será a festa dos tabernáculos ao Senhor por 7 dias. Ao primeiro dia haverá santa convocação, nenhuma obra servis fareis. 7 dias oferecereis oferta queimada ao Senhor, e no dia 8º terás santa convocação e oferecereis oferta queimada ao Senhor, e em reunião solene nenhuma obra servil farás. São estas as festas fixas do Senhor, que proclamareis para a santa convocação, para oferecer ao Senhor oferta queimada, holocausto, oferta de manjares, sacrifício, libação,
cada qual em seu dia próprio. E assim declarou Moisés as festas fixas do Senhor aos filhos de Israel. Deixa eu orar por você. Senhor, nesta manhã colocamos diante de Ti o nosso coração, a nossa vida, tudo que temos e tudo que somos. Em nome de Jesus, amém. Deus te abençoe.